Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssa, bom dia a todos. A gente começa falando de vacinas, chegadas e também atrasos. Bom, chegaram mais 4 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca ao Brasil neste fim de semana, em remessas que ocorreram entre sábado e domingo. Isso reforça o Programa Nacional de Imunizações e será entregue aos governos estaduais para chegar aos municípios para que siga a vacinação contra a Covid. Ao mesmo tempo, está ocorrendo um atraso em relação à Coronavac, porque houve uma orientação, depois uma contra-orientação, que depois voltou a ser orientação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para o uso de todas as doses para aplicação da primeira dose, sem fazer reserva, sem fazer estoque. Resultado disso, pelo menos 8 capitais estão sem reserva para a segunda dose da Coronavac e há atrasos na aplicação. A gente acompanha tudo isso no momento que a pandemia teve no domingo 1.210 mortos, chegando a 407.775 óbitos no país. Quando começa, nessa semana, os depoimentos da CPI da Covid no Senado. Devem ser ouvidos o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os demais chefes da pasta no governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. Também presta depoimento o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. No fim de semana, integrantes da CPI decidiram apresentar também um requerimento para convocar o ministro da Justiça, o Anderson Torres, para explicar uma fala vista como uma ameaça indireta aos trabalhos da comissão. Torres descreveu uma CPI ampla, afirmou que é preciso seguir o dinheiro e que vai requisitar à Polícia Federal informações sobre inquéritos que envolvam governadores em desvios de recursos da saúde. Também, nesse cenário todo, tem manifestações no final de semana pró-Bolsonaro, atos que foram realizados em capitais com aglomeração e pedido até de intervenção militar, como aqui em São Paulo. Falando em militares, hoje tem uma reportagem de fôlego no Estadão, trazida pelo Marcelo Godoy, uma pesquisa apontando 3.427 tweets de militares da ativa num período de 2 anos, entre abril de 2018 e abril de 2020, com tons políticos. E a reportagem revela até que houve casos de punições que ocorreram na Marinha e também na Aeronáutica por causa dessas postagens, e o Exército chegou a constatar também em algumas delas que as instalações militares foram expostas. Essas contas são de 115 militares ligados as contas seriam ligadas ao ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Chama atenção que a maioria dos posts são favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, mas há também aqueles que o criticam. Os detalhes dessa reportagem você confere no portal do Estadão. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decidiu se licenciar do cargo para dar continuidade ao tratamento contra um câncer no sistema digestivo, que agora atinge também seus ossos. No lugar, o vice-prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, deve assumir o comando da cidade pelos próximos 30 dias. Nunes foi vereador, por 2 mandatos, é ligado à Associação de Empresários da Zona Sul de São Paulo e também à Igreja Católica. Segundo os médicos, a decisão de afastamento se deu por conta de reações adversas que o prefeito pode enfrentar, como náuseas e vômitos. Para dar sequência à quimioterapia e também à imunoterapia, Covas voltou a ser internado ontem. Destaque também para o Paulistão. Começou ontem e terminou hoje o jogo clássico entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. O jogo começou às 10h15 da noite, nesse novo horário que está sendo colocado por causa da pandemia. E terminou 2-2. 14 jogos já que o São Paulo vai à Neoquímica Arena e não vence o Corinthians. Ou empata ou perde. Ontem o São Paulo só conseguiu empate aos 50 minutos do segundo tempo. O Corinthians e o São Paulo já estão na próxima fase da competição, enquanto o Palmeiras ainda tem chances matemáticas e o Santos também enfrenta dificuldades. O Heisen começou falando sobre a vacinação aqui no Brasil e hoje o Estadão traz um retrato de laços entre avós e netos que aumentaram durante a pandemia. Num primeiro momento, muitos ficaram longe, dessas pessoas mais velhas, de pessoas queridas, justamente pelo risco de contaminação, mas agora a gente está num processo um pouco mais avançado de vacinação. Algumas dessas pessoas
já estão imunizadas completamente e agora começam a retomar algum tipo de contato com os netos, principalmente. Mas dão também conta como é que foi essa interação e como está sendo para muitas famílias, que seja cuidando desses netos em algum momento, que depois de um isolamento, ou até em contatos virtuais. Todos são muito bons para a saúde mental. Estas e outras notícias você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia. Até amanhã. Boa semana. Até amanhã.